tarde, galera! Eu sou a professora Rosângela. Vou passar para vocês um conteúdo de português que é muito importante para quem presta concurso público, Enem e assim vai, tá? Que é o uso dos porquês da gramática. Muita gente nem sabe que existe 4 porquês diferentes e que são encaixados em situações diferentes em um texto, tá? Então, eu vou passar para vocês quais são esses porquês e quais as diferenças deles, e depois a gente vai para a parte explicativa individual de cada um, beleza? Então, o primeiro porquê é o porquê separado e sem acento, tá? Outro porquê é o junto e sem acento, o outro, o separado e com acento, e o quarto é o junto e com acento. Então, nós temos dois porquês sem acento, só que um é junto e o outro é separado. E dois porquês com acento circunflexo, só que um é junto e o outro é separado, tá? E cada um deles se encaixa em determinada situação. Vamos começar pelo porquê mais usual e mais conhecido, que é o porquê separado e sem acento, tá? Esse porquê a maioria das pessoas sabem que ele é muito usual em início de frase quando é uma pergunta, ok? Por que você não veio hoje? Por que você está triste? Por que você não me chamou? Então, esse porquê, sempre que for uma pergunta e ele estiver no início da frase, a gente vai usar ele, ok? O separado e sem acento. Mas muita gente não sabe que esse porquê também é utilizado em outra situação, que é no meio de uma frase, quando a gente consegue substituir ele por pelo qual ou pela qual e também o plural, pelos quais ou pelas quais. Aí entra a questão da concordância nominal para você saber quando você vai usar o feminino masculino e quando você vai usar o plural ou o singular, tá? E aí vai ser uma próxima aula, se vocês gostarem da aula, a gente pula aí para um conteúdo voltado para essa parte de concordância, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. O túnel porque passamos existe há muitos anos. O túnel porque passamos existe há muitos anos. Eu sei que essa maneira de falar não é uma maneira comum da gente ter o diálogo, tá? Mas é uma maneira que cai muito, uma forma de escrita que cai muito em concursos e provas pré-vestibulares, tá? Então, é importante, mesmo que não seja uma forma coloquial, uma forma usual do dia a dia, a gente ter essa noção, porque quando for na prova, ela vai aparecer, tá? Então, olha só, substituindo. O túnel pelo qual passamos existe há muitos anos. Então, eu consegui substituir pelo qual e fez sentido. Então, automaticamente fez sentido, eu sei que eu vou usar o porquê separado e sem acento. Beleza? Tranquilo? Então tá. Vamos para o próximo porquê. O porquê junto e sem acento. Esse é bem mais simples, bem mais rápido, não tem muita explicativa. Ele é para quando você precisa justificar. Ele é o porquê explicativo, tá? Uma coisa interessante para vocês pegarem mais rápido é vocês usarem a substituição. Então, sempre lembrem, tá? Que o porquê separado e sem acento no meio da frase é substituído pelo qual ou pela qual e o plural dos dois. O porquê junto e sem acento é a substituição do pelo pois, tá? Então, olha só uma frase. Estou feliz porque encontrei meu anel. Justifiquei do porquê estou feliz. Então, explicativo. Estou doente porque peguei chuva. Justifiquei porque que eu estou doente. Justificativa, explicativa, tá? Olha só se você numa frase ficar difícil de interpretar uma explicativa para usar ele. Substituir por pois. Estou feliz, pois encontrei meu anel. Estou doente, pois peguei chuva. Aí muita gente fala assim, nossa professora, mas por que eu não já uso o pois de uma vez? Porque o pois é uma conjunção e as conjunções trabalham com vírgula, tá? E aí fica um pouco mais complicado a gente saber quando colocar vírgula, onde vai a vírgula, se é antes, se é depois e antes. Então, para facilitar essa dificuldade de usar a conjunção por causa da vírgula, você usa o porquê, porque aí não vai ter a vírgula, tá? Então, ok. Agora vamos para o próximo porquê, que aí também é um dos porquês que eu acho mais simples, que é o separado e com acento, tá? Então, esse porquê, ele vai ser
utilizado antes de pontuação. Pontuação, ponto final, interrogação, exclamação e reticências. Nós temos esse porquê quando a gente usa as pontuações depois dele. Então, aquela famosa frase, por quê? Automaticamente é uma interrogação depois dele, então é o porquê separado e com acento. Outros exemplos, ela ficou brava por quê? Ela ficou brava por quê? Esse porquê é separado e com acento por causa da interrogação, tá? Vou me irritar se você perguntar novamente por quê. Então, olha, beleza, não é uma pergunta. Não é uma pergunta, é uma exclamação que vai ter no final. Tem a exclamação, beleza, eu vou separar ele por o acento. Então, nessas pontuações, ele vai ser acentuado, tá? Beleza? Próximo porquê e último, o junto e com acento. Vamos lá. Esse daqui é o porquê que dá um pouquinho mais de confusão. É um substantivo, porque ele é um substantivo, tá? E ele significa causa e motivo ou razão. A gente usa ele sempre depois de artigos. O que são artigos? Artigos a, o, uma, tanto definido quanto indefinido, tá? Ou numeral ou determinante, tá? Vou dar um exemplo para vocês. São muitos porquês para isso acontecer. Olha só, eu dei uma intensidade no porquê. Quando eu consigo dar uma intensidade a algo, significa um substantivo, tá? Então, automaticamente, eu tenho uma intensidade. Vamos colocar aí como um tipo de qualidade, que seria muito, né? Automaticamente, eu sei que eu vou usar o junto e com acento. Outro exemplo para ficar mais fixo ainda a ideia desse porquê. Não posso dar um porquê para essa situação. Então, utilizei aí o numeral, no caso, automaticamente eu vou usar o junto e o com acento, tá? Utilizando um artigo, o porquê de tanta confusão eu não sei. Então, tem um artigo antes, eu vou usar o já. Lógico, eu vou usar o junto e com acento, tá? Então, fica aí para vocês como uma informação para vocês não esquecerem. Os exercícios que eu passo para vocês fazerem e treinarem é criar frases que se encaixe todos os porquês, tá? Então, cria uma frase que encaixe o porquê separado, tanto como pergunta, tanto como uma afirmativa, né? Que se encaixe o porquê separado, sem acento. Depois, faça outras frases que você vai usar o junto. Depois, outras frases que você vai usar o separado com acento e vice-versa, e aí o junto com acento, tá? Então, é um exercício bom para vocês terem como fixação do conteúdo. Beleza, galera? Certo? Comentem aí o que vocês acharam, dicas, ideias para as próximas aulas. E um beijo para vocês e tchau!